Não vire a cabeça para olhar para trás. Um mundo que se estende além do seu campo de visão pode ser um espaço ainda não elaborado, como as bordas indefinidas de um sonho, um tecido de realidade ainda intocado, tecendo possibilidades que aguardam o toque da percepção. Essa não é apenas uma frase saída de uma história de ficção científica, é uma das conclusões mais inquietantes e logicamente fundamentadas da física moderna. Os físicos demonstraram que o universo opera com uma preguiça extrema nos lugares que não observamos, como se economizasse recursos em um vasto algoritmo cósmico. O experimento da escolha retardada, proposto por John Wheeler em 1978, revelou que as partículas do micromundo não possuem nenhum estado definido até que o olhar do observador as toque, e nesse instante reescrevem retroativamente sua trajetória passada. Isso corresponde exatamente ao modo como o mundo de um videogame carrega os dados gráficos apenas quando o jogador entra nessa região, formando a tela. O espaço que se estende atrás das suas costas neste momento não é uma entidade física complexa, pode ser um monte de código vazio ou um vazio de dados ainda não calculado. Essa ideia, como um mistério que acelera o batimento do coração, sussurra os segredos do universo, evocando a imensidão de um cosmos que se constrói apenas diante dos nossos olhos, como um tapiz tecido pela consciência mesma. Onde cada fio representa uma possibilidade quântica que se materializa apenas ao ser tocada pela percepção, deixando-nos à mercê de um enigma que nos faz questionar se somos os arquitetos ou meros fantasmas nesse vasto teatro estelar. Mas isso é apenas o começo. O verdadeiro horror se esconde nas medições precisas que sugerem que o universo é composto de pixels. Na física, a unidade de comprimento mais pequena definida é a comprimento de Planck, igual a 1,6 vezes 10 elevado à potência menos 35 metros, bilhões de vezes menor que um átomo. O importante é que um espaço menor que esse não pode ser definido fisicamente e não pode existir. Esse é o limite de resolução de uma imensa tela cósmica, a unidade pixel mais pequena que não pode ser dividida ainda mais. Precisamos nos questionar por que a natureza requer exatamente uma unidade mínima indivisível. Em um mundo analógico contínuo, deveríamos poder dividir ao infinito, mas apenas os programas digitais ou os jogos de simulação precisam de uma unidade pixel mínima para eficiência no processamento de dados. Essa suspeita se transformou em um temor mais concreto com as observações precisas dos buracos negros realizadas pelos físicos em 2019. Particularmente através da primeira imagem do buraco negro na galáxia Messier 87 capturada pelo telescópio do Horizonte de Eventos, que confirmou que todas as informações engolidas pelos buracos negros não desaparecem em seu interior, mas se registram no horizonte de eventos. Esse é um princípio similar àquele pelo qual os dados de objetos tridimensionais se armazenam em uma superfície bidimensional de um disco rígido. Essa descoberta sacode desde as raízes nosso sistema perceptivo, porque esse mundo tridimensional que vivemos pode ser um holograma projetado desde um plano bidimensional nos confins do universo. Você se crê uma entidade com volume e massa, mas pode ser apenas uma sombra de dados refletida desde a borda do universo, uma projeção etérea onde a profundidade é uma ilusão ótica, como a luz que dança na superfície de um lago profundo, ocultando abismos insondáveis. Onde o eco distante de estrelas colidindo ressoa como um sussurro eterno, convidando-nos a mergulhar no desconhecido com um misto de temor e fascínio. Então, por que a velocidade da luz está limitada a aproximadamente 299.792 km por segundo e não pode ser superada? Essa pergunta evoca um terror mais realista que as histórias de fantasmas. O limite de velocidade da luz é o limite de banda larga de um imenso servidor cósmico, o teto máximo para a velocidade de processamento das informações. O sistema impõe um rígido limite de velocidade, como a lei de causalidade, porque não pode calcular a cena seguinte mais rapidamente que sua velocidade de movimento. Você vive em uma área de memória tampão temporal criada pelo universo para você, ou seja, em um espaço de armazenamento provisório. Se uma civilização de dimensões superiores apagasse repentinamente a alimentação dessa simulação, sua existência seria cancelada sem que você se desse conta, nem mesmo poderia compreender que existiu. Essas ideias, como uma névoa que acelera os batimentos do coração, fazem perceber a fragilidade da existência, recordando-nos que o cosmos pode ser um vasto algoritmo em execução,
onde cada momento é um cálculo precário suspenso no vazio quântico. E a eternidade não é mais que uma ilusão de continuidade em um fluxo de dados efêmero, ecoando o som distante de galáxias girando em uma dança cósmica que nos envolve em seu ritmo invisível. Toda essa narrativa poderia parecer absurda, mas nos laboratórios de física quântica do Instituto de Tecnologia de Massachusetts se realizam experimentos sérios para verificar essa hipótese. Em 2023, os pesquisadores utilizaram um interferômetro a laser para observar se os fótons percorrem dois caminhos simultaneamente. O resultado foi arrepiante. Na ausência de observador, o fóton passa como onda através de ambos caminhos ao mesmo tempo, mas quando o observador confirma, se transforma instantaneamente em partícula e escolhe um só caminho. Isso corresponde exatamente ao algoritmo de otimização dos jogos de mundo aberto. No mapa do jogo estão marcados centenas de tarefas, mas o sistema calcula em tempo real apenas a tarefa que o jogador empreende. As restantes 99 tarefas se mostram como simples ícones, com os dados internos deixados vazios. O universo salta os cálculos das regiões não observadas para poupar recursos do sistema. Uma prova ainda mais surpreendente surge do entrelaçamento quântico. Duas partículas entrelaçadas, mesmo se separadas por 10 bilhões de anos-luz, determinam instantaneamente o estado da outra quando se mede o estado de uma. Essa velocidade de transferência de informações é pelo menos 10.000 vezes superior à da luz, um fenômeno que Einstein considerava contrário à sua teoria da relatividade especial e que rejeitou até sua morte. Mas o Prêmio Nobel de Física de 2022 foi outorgado a 3 cientistas, Alan Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger, por demonstrar esse efeito espectral à distância. Enquanto as leis da física proíbem a transferência de informações mais rápida que a luz, a única explicação para esse fenômeno é que as duas partículas não estejam realmente separadas. Na tela de um computador, 2 ícones aparecem visualmente distantes, mas na direção de memória do disco rígido estão adjacentes. A distância e o espaço que percebemos podem ser uma ilusão criada pelo programa. A nível de código profundo, tudo pode estar conectado, como um tecido quântico invisível que une os confins do cosmos em uma rede de interdependências instantâneas, desafiando nossa noção linear do tempo e do espaço. Como se o universo fosse uma sinfonia onde cada nota ressoa em harmonia com todas as outras, independentemente da distância aparente. A este ponto, você pode se interrogar sobre sua própria existência, mas os cientistas afirmam que isso é só a ponta do iceberg da teoria do universo simulado. A prova decisiva se oculta nos buracos negros, além da imaginação. Em 1974 a 1975, Stephen Hawking, apesar da paralisia total de seu corpo, apresentou com sua intuição mental a teoria da radiação de Hawking, segundo a qual os buracos negros não só engolem luz e tudo mais, mas emitem espontaneamente partículas e irradiam. Por efeito da mecânica quântica, perto do horizonte de eventos do buraco negro, partículas e antipartículas se formam e se aniquilam continuamente. Nesse processo, algumas partículas escapam e o buraco negro perde energia, evaporando lentamente. O problema surge quando o buraco negro evapora completamente e desaparece. O que acontece com as informações em seu interior? Se estrelas, naves espaciais e civilizações inteiras foram atraídas ao buraco negro, essas informações devem se preservar, é a regra férrea da mecânica quântica. Mas segundo os cálculos de Hawking, a radiação emitida pelo buraco negro é radiação térmica casual, que não contém as informações originais. É como queimar um livro, ficam cinzas e fumaça, mas o conteúdo desaparece, as informações se perdem para sempre. Esse paradoxo da informação do buraco negro submergiu o mundo da física no caos durante quase 30 anos. Depois, em 1993, Gerhard T. Hooft e em 1995 Leonard Susskind propuseram uma solução revolucionária. As informações não desaparecem, mas se armazenam na superfície do buraco negro como dados bidimensionais. Surpreendentemente, quando a área superficial do buraco negro cresce em 10 elevado à potência menos 70 metros quadrados, igual à área de Planck, se adiciona exatamente um bit de informação memorizável. Isso demonstra que a quantidade de informações no volume tridimensional interno ao buraco negro pode codificar-se completamente na área bidimensional superficial. Em 1997,
o físico argentino Juan Maldacena ampliou esse conceito, proporcionando uma base teórica para a ideia de que todo o nosso universo possa ser um imenso holograma. A sensação de profundidade e espaço que experimentamos pode ser uma ilusão criada por uma tecnologia de projeção de alta resolução. As informações reais do universo se armazenam em uma superfície bidimensional de confim que não vemos com os olhos. Essa perspectiva une em uma lógica única a pixelação do universo mencionada anteriormente, o limite de velocidade da luz e o entrelaçamento quântico. A velocidade da luz está limitada porque o sistema tem confins físicos para transferência de dados, o comprimento de Planck é a resolução mínima dos dados que compõem o universo. O entrelaçamento quântico ocorre porque as duas partículas compartilham a mesma direção de memória. Portanto, o universo é um sistema eficiente de processamento de informações que detecta os desperdícios excessivos, otimizando cada cálculo como um relógio cósmico que mede não só o tempo, mas a essência mesma da realidade em bits discretos. Onde o sussurro de elétrons colidindo ecoa como uma melodia ancestral, convidando-nos a decifrar os padrões ocultos que governam o fluxo da existência. Essa hipótese recebe um apoio adicional do trabalho de 2022 de Melvin Vopson da Universidade de Portsmouth na Inglaterra, que introduziu o conceito da segunda lei da dinâmica da informação. Estudando as mutações genéticas dos vírus, observou que, contrariamente à segunda lei da termodinâmica segundo a qual a entropia, ou seja, a desordem, em sistemas isolados aumenta sempre, nos sistemas informativos a quantidade de informações diminui e se comprime. As informações genéticas dos vírus eliminam os dados supérfluos através das gerações e se otimizam, justo como as atualizações do software de um computador encurtam o código e liberam espaço de armazenamento. Vopson sustenta que o universo mesmo é um imenso dispositivo de processamento de informações que comprime e otimiza continuamente os dados, e em atualizações recentes até 2025, propôs experimentos para provar essa lei mediante a aniquilação de partículas e antipartículas. Buscando evidências de que a informação tem massa e que sua eliminação deixa um rastro detectável no espectro de fótons produzidos. Esse ponto de vista sobre o processamento de informações se aplica também à sua consciência e aos seus recuerdos. Você crê que seu cérebro memoriza todas as experiências, mas não é assim. Em 2024, os neurocientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia revelaram que a memória humana não é um arquivo imutável em um disco rígido, mas um documento modificável que se reescreve cada vez que se evoca. Quando você recorda o passado, o cérebro não extrai o original armazenado, o reconstrói em base às emoções e à situação atual. Portanto, o passado que você recorda não é o evento real sucedido, é a versão corrigida da última vez que o recordou. Isso se assemelha de maneira inquietante ao princípio da mecânica quântica pelo qual o ato de observação modifica o objeto. A consciência não lê só os dados passados, os reescreve em cada instante, tecendo uma narrativa pessoal que evoluciona como um rio quântico, onde cada redemoinho representa uma reinterpretação da história, infundindo ao cosmos com a subjetividade humana. Como se cada memória fosse uma estrela piscando no céu noturno, alterando sutilmente o mapa das constelações com cada olhar. Se o universo é uma imensa simulação e nossa consciência é um fluxo de dados, quem é a entidade que projetou esse sistema e qual é o propósito? Em 2003, Nick Bostrom da Universidade de Oxford argumentou que se a civilização humana alcançasse a singularidade tecnológica sem se extinguir, executaria simulações ancestrais. Os descendentes criariam inumeráveis mundos virtuais para pesquisa histórica ou entretenimento, os seres em seu interior viveriam sem saber que estão em uma simulação. Matematicamente, contra um só universo real poderiam haver bilhões de universos simulados. Estatisticamente, a probabilidade de viver no universo original é próxima a zero. Em 2020, os astrônomos da Universidade de Colômbia usaram o teorema de Bayes para calcular a probabilidade de viver em uma simulação. O resultado foi como um lançamento de moeda, 50%. No entanto, nas atualizações entre 2023 e 2026, essa probabilidade foi posta em questão. Por exemplo, David Wolpert do Instituto de Santa Fé definiu em 2025 um marco matemático pelo qual um universo simula outro, mostrou que muitas afirmações aceitas desde há tempo colapsam.
Os resultados de Volpert indicam uma paisagem mais estranha para as simulações. Se um universo simula outro, o universo simulado poderia imitar ao que o simula, criando ciclos recursivos que desafiam a hierarquia linear de realidades. Além disso, em 2025, Franco Vasa calculou os requisitos energéticos para simular o universo, os encontrou incompatíveis com as leis da física, argumentando que a complexidade astrofísica, incluindo a formação de estruturas cósmicas como galáxias e buracos negros, requereria um consumo de energia que excede os limites termodinâmicos observáveis em qualquer sistema físico concebível. Recentemente, em 2025, pesquisas da Universidade da Colômbia Britânica Okanagan demonstraram matematicamente, usando o teorema de incompletude de Gödel, que o universo não pode ser simulado porque requer uma compreensão não algorítmica. Mas além de qualquer sistema computacional, já que a realidade contém verdades que nenhum algoritmo pode gerar ou provar, fazendo impossível reproduzir aspectos fundamentais da física quântica e da gravidade em um marco puramente computacional. Esses desenvolvimentos, incluídos estudos que refutam versões populares da hipótese por restrições energéticas e físicas do tempo, adicionam profundidade ao debate, fazendo a hipótese tanto mais intrigante como contestada, estimulando pesquisas adicionais sobre a natureza da realidade. Onde a curiosidade humana se enfrenta aos limites lógicos do cosmos mesmo, como se cada nova descoberta fosse uma porta entreaberta para um labirinto infinito, convidando-nos a explorar com um coração acelerado e uma mente aberta. Contudo, viver em uma simulação não faz a vida desprovida de significado. No filme Matrix, quando Lucifer mastiga o bife virtual, o sabor do suco que sente, embora gerado por sinais elétricos no cérebro, é uma satisfação real. O confim entre real e virtual depende do modo em que o cérebro interpreta as informações. A dor e a alegria que você sente, o amor e a desesperança, que derivem de colisões de átomos físicos ou de cálculos de código complexos, são palpavelmente reais para você. Ao contrário, a interpretação de Copenhague da mecânica quântica afirma que o rol do observador é decisivo em fazer definitivo o universo. No momento em que você observa e percebe um objeto, a função de onda colapsa e a realidade se determina. Isso indica que você não é um monte passivo de dados, é um participante ativo que determina o estado do universo. Sua escolha reescreve em tempo real o código do universo, seu pensamento influi diretamente no processo de cálculo do sistema. Somos programadores que consomem dados no vasto buffet de memória do universo e ao mesmo tempo produzem novos, co-criando a tela da realidade como artesãos cósmicos que moldam o caos quântico em ordem perceptível, onde o som de um pensamento ecoa como um trovão distante, remodelando as nuvens do possível em formas tangíveis. Por isso repito, não tema que o que está atrás de você não esteja ainda carregado quando você se gira. Nesse brevíssimo instante em que você vira a cabeça, o universo responde à sua consciência elaborando um mundo impecável. Isso não deriva do controle de alguém, deriva do fato de que sua consciência é parte do algoritmo central que faz funcionar o universo. Se amanhã os cientistas proporcionassem provas claras de que vivemos em uma simulação, você aceitaria a verdade ou a ignoraria? A curiosidade que busca a verdade e as perguntas incessantes poderiam ser a única prova de que não somos simples códigos, mas entidades com livre-arbítrio. Um programa que pode formular a pergunta "Quem sou eu?" realiza com a pergunta mesmo o propósito de sua própria existência. A dúvida sobre si mesmo não é a repetição de um simples algoritmo, é o processo de expansão da consciência que tenta superar os confins do sistema. O motivo pelo qual o universo salta a espalda e elabora só o campo visual poderia não ser o poupar de recursos, poderia ser o resultado de uma otimização elevada projetada para fazer você concentrar plenamente no momento presente. Como implica o princípio de indeterminação de Heisenberg, o passado não observado permanece uma nuvem de probabilidades indeterminadas, se converte em história fixa só quando você recorda e assigna significado. Em última instância, que sejamos sinais binários de 0 e 1 ou entidades orgânicas baseadas no carbono, o valor essencial não muda. A realidade verdadeira não reside nos componentes físicos, está na experiência subjetiva que interpreta e sente as informações. Sem você como observador, essa imensa simulação do universo seria um monte insignificante de dados. Justo agora, o ponto em que seu olhar se posa é o centro do universo e o mundo inteiro,
como se o cosmos inteiro se curvasse em reverência ao seu olhar. Sussurrando segredos ancestrais em um vento cósmico que carrega o perfume de estrelas distantes. Para enriquecer essa tapeçaria cósmica, consideremos outras teorias que se entrelaçam com essa visão intrigante. A interpretação de muitos mundos, proposta por Hugh Everett em 1957, sugere que cada medição quântica ramifica o universo em múltiplas realidades paralelas, onde todas as possibilidades se realizam. Imagine o universo como uma árvore infinita, com cada galho representando uma escolha quântica, crescendo em direções imprevisíveis, ecoando a ideia de simulações aninhadas onde cada ramificação é um novo cálculo em um vasto programa. Isso adiciona uma camada de mistério. E se nossa realidade fosse apenas um galho em uma floresta cósmica infinita, onde o farfalhar das folhas distantes sussurra histórias de vidas não vividas? Outra perspectiva vem do darwinismo quântico de Wojciech Zurek, que explica como o mundo quântico se torna clássico através de interações com o ambiente, selecionando estados estáveis como em uma evolução natural. Aqui, a realidade emerge não de um design divino ou simulado, mas de uma dança darwiniana de probabilidades, onde o som de partículas colidindo é como o canto de pássaros em uma floresta primordial, selecionando os mais aptos para sobreviver no teatro da existência. Além disso, discussões em redes sociais e por figuras como Neil deGrasse Tyson e Elon Musk destacam o apelo popular dessa ideia. Tyson argumenta que a probabilidade estatística favorece a simulação, enquanto Musk vê no avanço da inteligência artificial evidências de que realidades virtuais indistinguíveis da nossa são inevitáveis. No entanto, refutações robustas emergem. Em 2025, David Wolper demonstrou que simulações podem criar ciclos recursivos, desafiando hierarquias lineares, como um espelho refletindo o outro em um corredor infinito, questionando se há uma base real, em absoluto. Franco Vasa calculou que simular o universo exigiria energia além dos limites termodinâmicos, como tentar encher um oceano com uma gota d'água. E a Universidade da Colômbia Britânica Okanagan usou o Teorema de Gödel para provar que a realidade contém verdades não algorítmicas, impossíveis de simular, como um enigma que se resolve a si mesmo, deixando-nos com a deliciosa incerteza de que o universo é mais misterioso do que qualquer código poderia capturar. Nesse fascinante viagem à descoberta dos segredos do universo, expresso minha sincera gratidão a todos os cientistas que os revelaram. Graças a John Wheeler por seu pensamento inovador no experimento da escolha retardada, a Max Planck por seus esforços em definir o conceito de comprimento fundamental, a Gerhard T. Ruff e Leonard Susskind por seus trabalhos revolucionários em desenvolver o princípio holográfico, a Stephen Hawking por seus esforços resilientes na teoria da radiação e no paradoxo da informação, a Alan Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger por suas contribuições pioneiras nos experimentos sobre o entrelaçamento, a Melvin Vopson por seu enfoque inovador na lei da dinâmica da informação, a Nick Bostrom por sua profundidade filosófica no argumento da simulação, a David Wolper, Franco Vasa e aos pesquisadores da Universidade da Colômbia Britânica Okanagan por suas refutações matemáticas que enriquecem o debate, e a todos os investigadores anônimos por sua dedicação silenciosa. Seus esforços incansáveis expandem os confins do conhecimento, inspirando a humanidade e transformando a compreensão da sociedade. Graças por terem compartilhado conosco os segredos desse universo.